Olá, eu sou Tatiane de Lucena, prazer estar aqui novamente com vocês. Nesse encontro vamos abordar o seguinte tema da unidade 3, o processo de planejamento e avaliação de currículos. Discutiremos, portanto, o planejamento e avaliação e o processo de planejamento e avaliação de currículo nas escolas de educação básica. Você já parou para pensar as relações existentes entre currículo e avaliação na escola? Na verdade, podemos inferir que a avaliação é um dos importantes aspectos do currículo, que serve inclusive para avaliá-lo e reorientá-lo. Portanto, pensar a avaliação e seus processos no âmbito das reflexões acerca do currículo escolar significa centrar esforços para compreender as suas implicações na formação dos estudantes. Nesse sentido, é fundamental entender a avaliação como algo inerente aos processos curriculares cotidianos e de aprendizagem, na qual todos os sujeitos desse processo estão envolvidos. Pois a avaliação na escola não pode ser compreendida como algo à parte, isolado, já que tem subjacente uma concepção de educação, uma estratégia pedagógica, que são capazes de alterar possíveis práticas de avaliação escolar. É necessário esclarecer as formas que a avaliação se reveste. A primeira delas é a avaliação da aprendizagem dos estudantes, em que o professor tem um protagonismo central. E ele realiza o diagnóstico e o acompanhamento da aprendizagem dos alunos, mas há também a segunda forma de avaliação necessária, que é a avaliação da instituição como um todo, na qual o protagonismo é do coletivo, dos profissionais que trabalham e conduzem um processo complexo de formação na escola, guiados por um projeto político-pedagógico coletivo. E, finalmente, há ainda a terceira forma de avaliação, que é a avaliação do sistema escolar, ou do conjunto das escolas de uma rede escolar, na qual a responsabilidade principal é do poder público. Esses três níveis de avaliação não são isolados e necessitam estar em regime de permanente trocas, respeitados os protagonistas, de forma que se obtenham legitimidade técnica e política. No cotidiano da sala de aula, há uma estreita relação entre educador e educando que permite a continuidade da manifestação de juízos de valor que é expresso nas observações e comentários no que se refere ao desempenho do aluno, a conduta em sala de aula, valores e atitudes. Além disso, a forma mais comum de se avaliar nas escolas é através de instrumentos. Os instrumentos avaliativos devem ser usados de forma cautelosa, pois os resultados decorrentes desses não devem ser tomados de maneira definitiva, e sim provisória. Nesse caso, o que o estudante não conseguir atingir em um determinado momento, ele poderá conseguir em outro. Vale salientar, portanto, a questão do tempo da aprendizagem, do ritmo da aprendizagem, que poucas vezes é levado em consideração durante esse processo. Na construção de instrumentos, quando é realizada a partir de programas e objetivos gerais, se distancia do propósito de se obter uma aprendizagem voltada para o respeito do tempo da aprendizagem dos alunos. Isso preocupa somente com os cumprimentos dos conteúdos programados que se espera que a escola ensine em um determinado tempo aos seus estudantes. Portanto, o educador não deve se restringir a esse tipo de instrumento, podendo elaborar outros que estejam de acordo com a realidade e as possibilidades de aprendizagem de seus alunos, visando a valorização do seu potencial e da sua autonomia. Agora vamos falar sobre autoavaliação. A autoavaliação ainda não está totalmente incluída na cultura brasileira. No entanto, se quisermos formar cidadãos autônomos, críticos, ativos na sociedade, devem ter consciência de que esta prática deve ser inserida no ambiente escolar, desde o planejamento realizado pelos educadores, também no currículo. Apesar dos discursos pedagógicos terem tido avanços significativos, ainda se insiste em uma avaliação que desfavorece a aprendizagem, pois é tida apenas como uma verificação, excluindo o processo de aprendizagem. Contudo, determinar a avaliação com o intuito de uma prática formativa, considerando a autoavaliação,
torna-se imprescindível para o avanço em direção ao preenchimento das necessidades atuais do ensino-aprendizagem. O conselho de classe é uma outra questão que envolve avaliação e tem um papel decisivo que deveria se destinar a criar estratégias para as intervenções pedagógicas com os educandos e com os grupos, propondo também a criação de um espaço voltado para o estudo e reflexão sobre as questões teóricas e os desafios encontrados no cotidiano escolar, tais como a violência na escola, a forma de avaliação utilizada pelos professores, as necessidades de estudantes com algum tipo de deficiência, a avaliação de metas e princípios contidos nos projetos políticos pedagógicos e na sua execução, junto com os estudantes, construindo assim um vínculo entre família e escola. Portanto, o conselho de classe deixa de ser visto como um momento isolado e fechado, destinado à aprovação e reprovação, e passa a ser um trabalho de maneira coletiva dos docentes, compartilhando assim as suas decisões no âmbito da escola. Por fim, deve-se ter o processo avaliativo como uma prática de aprendizagem, pois a avaliação está inserida no cerne do currículo. Para isso, é necessário que todo educador e educadora compreenda e tenha claros os objetivos do processo avaliativo, mas também as concepções de educação e avaliação que possuem, os aspectos formais e informais que envolvem a avaliação na escola, os instrumentos e as metodologias que utilizam. A avaliação, bem como todo o processo educativo, deve ser processual e diagnóstico, tendo em vista uma tomada de decisão. Deve servir principalmente ao professor para conhecimento daquilo que precisa ser retomado junto aos alunos. Também devem ser discutidos e acordados com os alunos os conteúdos a serem trabalhados, os objetivos e a significância de cada conteúdo, bem como seus critérios de avaliação, como forma de promover a autonomia dos estudantes, criando neles a responsabilidade por seus avanços, necessidades, respeitando os diferentes ritmos de aprendizagem. Assim, concluímos essa videoaula enfatizando a importância das contextualizações, seja do conhecimento, das metodologias do ensino, tanto dos processos de avaliação quanto do currículo que são utilizados na educação básica. Estes serão de grande importância para uma melhora significativa nos métodos e meios de ensino-aprendizagem, principalmente no tocante à manutenção dos estudantes nas escolas, através da significância dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula e a manutenção e valorização da singularidade e particularidade de cada cultura na construção dos conhecimentos. Eu desejo que você tenha aprendido os conhecimentos e as proposições dessa videoaula para alavancar as suas iniciativas de estudos, pesquisas e intervenções no campo curricular. Até!